Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador da Libras Escrita. Este é o meu sinal e o sinal da Libras Escrita é este. Esse é um vídeo muito especial que a gente vai tratar de um assunto muito polêmico que muitas pessoas ficam me perguntando, mandando e-mails, já me perguntaram isso ao vivo também em algumas aulas que eu promovi há algum tempo atrás e sempre é assunto para discussão em vários ambientes. E a pergunta que me faz é a seguinte: Madison, eu devo usar luvas brancas durante a interpretação? Essa é uma pergunta muito simples de se responder, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que tem sido muito recorrente em vários ambientes diferentes e eu pessoalmente já vi em muitos mais distintos lugares pessoas usando luvas brancas quando estão falando em línguas. Bom, primeiramente é importante a gente saber que esse tipo de mito de que a Libras deve ser feita usando luvas brancas está relacionado ao pensamento de que a Libras, na verdade, é um tipo de mímica. Ou seja, aqueles tipos de teatro que as pessoas ficam fazendo assim, né? Tem algumas pessoas até conhecidas nas comunidades surdas que utilizam isso, tem fotos com isso, e por causa que algumas pessoas veem esses outros já conhecidos famosos, né, com esse tipo de material assim, pensam que a pessoa ali está falando então de mímica. Na verdade, talvez a pessoa seja artista também, seja ator, atriz, e por isso, então, faça uso desse tipo de luva. Durante um bom tempo, né, década de 90, início dos anos 2000, quando estavam se iniciando nesse boom da língua de sinais, da Libras, no Brasil, era comum que muitas igrejas, ministérios com surdos, de várias denominações, até de religiões diferentes, utilizando de luvas brancas para fazer apresentações teatrais, fazer apresentações de corais em Libras, né, em que fica uma pessoa na frente, os outros surdos copiando, e os ouvintes olham e falam: oh, que lindo, que maravilhoso, enquanto os surdos talvez nem estão entendendo o que eles estão fazendo ali, por estar utilizando muitas vezes o português sinalizado. Eu, pessoalmente, já vi isso muitas vezes. Foi muito comum também, em alguns lugares ainda fazem isso, infelizmente, de colocar aquela luz negra, né? Apagar todas as luzes, as pessoas vestirem então, calçarem luvas brancas e então colocarem aquela luz negra, né? Aquela luz arroxeada que deixa então o branco brilhando. E aí você não vê nada, só vê as mãos indo para um lado, indo para o outro, como se as línguas sinais dependessem única e exclusivamente das mãos, não tivesse expressões faciais, não tivesse expressões corporais, não importasse tanto a locação, não importasse se está tocando no corpo ou não. Então você não precisa de ver mais nada, ver só as luvas brancas é o suficiente. Esses são alguns mitos. E também eu já vi em shows ou grandes eventos as pessoas estarem utilizando luvas brancas, uma suposição de que assim é mais fácil de surdo visualizar aquilo que está acontecendo. E é engraçado que alguns surdos até dizem que realmente fica melhor. E é engraçado que os surdos que dizem isso, teve uma vez que eu perguntei para um surdo, né, ele tem um nível de conhecimento da Libras muito grande, ele é líder também no ambiente em que ele está inserido, e eu estava em um evento, estava tendo esse tipo de situação assim, e então eu perguntei para ele: você está entendendo tudo que está sendo falado? O que você acha desse negócio de usar luva branca e tal? Ele falou assim: por mim não tem problema não, por mim é normal, fica bom e tal, visualiza melhor. Eu falei assim: é mesmo? Então eu falei assim: então agora, sem você olhar para lá, me diz tudo que ela explicou agora há pouco. E ele gaguejou bastante e tal, acabou não falando nada. Aí eu falei com ele: você falou que era mais fácil de entender? E a questão é o seguinte: tem alguns tipos de configurações de mão que elas são muito sensíveis, né? Alguns dedos você precisa enxergá-los. Se você não perceber aquele dedo ali, não perceber aquele movimento interno da mão, você não vai conseguir compreender o sinal. Então, se você coloca esse tipo de luva, você compromete a visualização, porque de longe, conforme for a distância que o sujeito está, primeiramente você compromete a visualização de alguns dedos, de algumas configurações de mão, porque quando a pessoa olha, ela vê tudo branco. Ela não vê o formato da mão como deveria ser, não tem nenhum tipo de contraste de cores ali. Segundo que, para quem está fazendo, é mais difícil porque você perde um tipo de mobilidade dos dedos nessas juntas aqui, né? E em algumas vezes as luvas são desconfortáveis. Eu já usei luvas também em algumas apresentações na igreja, quando estava começando lá em 2001, 2002, 2003, e depois a gente parou de usar porque a gente viu realmente que não funcionava, não dava certo. E com relação à luz negra, né?
e qualquer outro tipo de apresentação em que se usa a luz negra, ou danças, teatros, apresentações, quando você for fazer um teatro que é mímica propriamente dita, pode ser útil, sim, aquele tipo de pantomima, né, tem a musiquinha de fundo, mas um teatro em que você pinta a cara ali e tal, para aquilo ali pode ser útil, sim. Agora que a gente está se tratando de língua de sinais, as luvas brancas realmente elas atrapalham a visualização. Elas atrapalham a visualização das configurações de mão, atrapalham a forma, né, quem está sinalizando é prejudicado também. Chama muita atenção de quem está visualizando, né, do surdo que está visualizando. Então, às vezes, perde muita atenção, tem um tipo de cansaço visual sobre as luvas que você perde, na verdade, o significado que ele está falando, que é o que aconteceu com esse surdo. Ele falou que tinha facilidade de entender e tal, que era muito melhor para poder visualizar, e, na verdade, ele não estava entendendo o que estava sendo falado. Então, realmente, isso compromete a visualização. Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui abaixo, clique em curtir. Se você não gostou, clique em não gostei. Deixe seu comentário abaixo, dizendo suas dúvidas, suas impressões, como que é a sua experiência com a Libras, ok? Se inscreva aqui no nosso canal.